Irmãos, vamos à leitura da carta de Tiago, capítulo 4. Na abertura do culto eu li o Salmo 120, e agora os irmãos vão ter oportunidade de compreender a correlação dos dois textos. Na virada do ano eu falei muito rapidamente, alguém escreveu, o filho do seu José e da dona Maria escreveu, tem gente que ficou pensando, que texto é esse, o filho do seu José e da dona Maria? É a carta de Tiago. Tiago é irmão do Senhor. Como é que chamava o pai de Jesus? Zé. E a mãe de Jesus? Maria. Então, o filho do seu Zé e da dona Maria é o Tiago. E Judas também. Esse Judas que escreve, a carta de Judas, que está lá, de Apocalipse, também é um outro irmão de Jesus. Para nós evangélicos, irmão por parte de mãe, não é? Para os irmãos católicos, primos, ou filhos de José, mas para nós, irmãos de Jesus. Capítulo 4, verso 1. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vou pedir licença aqui para ler com uma pontuação um pouco diferente, o verso 2. O texto grego original não tem pontuação. Então, na tradução, elas vão ter que tentar dividir. Eu vou ler de um jeito que eu entendo aqui, e não só eu, mas outras pessoas também entendem, o verso 2. Vocês cobiçam e nada têm. Matam. Sentem inveja, mas não podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Amém. Obrigado, Senhor, por Tua palavra lida. Pedimos Tua graça e Tua bênção para que dela meditemos e dela aprendamos segundo os Teus propósitos. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo dias de muita coisa estranha acontecendo. Não é só essa ambiência de guerra, Estados Unidos e Irã. Essa é uma ambiência belicosa que de fato não é agradável, embora, honestamente falando, nesse nosso mundo tem gente que parece que torce por uma guerra para ficar vendo mísseis para lá e para cá, noticiário de certo impacto. Por estranho que pareça, o ser humano é meio sádico. Tem gente que parece gostar, não só de filmes de guerra, mas de guerra mesmo. Quando eu era menino, meu pai gostava de uma série, chamava Combate, inspirada na Segunda Guerra Mundial. Se ele tivesse vivo hoje, ia pôr no YouTube só para ele assistir. Vic Morrow e mais não sei quem, né? Era Combate. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Também se gostava dos Bang Bang, não é? Parece que o ser humano sempre gostou destas coisas. Quantas séries de televisão, de cinema, hoje, filmes não orbitam a violência. Quantos esportes violentos hoje atraem tantas pessoas? As lutas de vale tudo. O próprio nome já é algo para dizer que vale tudo, não é? Quem se impressionava com o boxe, dois homens olhando um para o outro, dando soco na cara um do outro, e no final os dois se abraçam. É meio estranho esse negócio, não é? Mas é a vida. O ser humano tem, parece que, prazer de guerrear. E ainda bem que inventaram o futebol, porque o futebol, principalmente na nossa cultura brasileira, substituiu o ambiente da guerra. Uma partida de futebol é uma guerra. A linguagem do futebol, como eu já disse para vocês, é a linguagem da guerra. Defesa contra ataque. Tiro de meta. Tiro de canto. Capitão. O time tem que ter um capitão. A linguagem, o esquadrão. A linguagem do futebol é a linguagem da guerra. E foi bom que inventaram o futebol, porque os homens, ao invés de ficar dando tiro um no outro, vão jogar bola. É verdade, é uma forma
desse machismo, dessa virilidade, dessa testosterona toda, ser descarregada num campo de futebol. E é por isso que os mais afoitos entram nas torcidas organizadas, vestem uniforme, e alguns levam isso muito a sério, e vão às vias de fato e fazem guerras de rua. Mas o futebol é um espaço para que os homens extravasem essa testosterona toda. E agora as mulheres também aprenderam a jogar futebol. De vez em quando a gente tem que quebrar uma parede aqui na igreja. Esse negócio de reforma é assim, né? Você constrói e quebra também. E a gente brinca, pega a marreta e começa a falar o nome de algumas pessoas, de algumas coisas, né? E a cada marretada que você dá, proferindo aquelas palavras, puxa vida, quando você termina de quebrar aquela parede, você está tranquilo, aliviado, passou toda a raiva. Por quê? É sério. No futebol, no trabalho, nessas coisas, a gente extravasa, às vezes, aquelas emoções que estão represadas dentro do coração. Nós homens somos assim. Nós somos seres hormonais, nós somos seres emocionais, a gente não faz tudo com a razão, a gente faz muita coisa com o coração, e nesta complexidade, Tiago está escrevendo uma carta, honestamente, faz a gente pensar, ele está falando com cristãos ou ele está falando com pessoas que não conhecem a Jesus? Tiago é essencialmente o pastor de Jerusalém. Ele, muito provavelmente, não escreveu esse texto. Eu gosto de pensar na carta de Tiago como o resumo das pregações de Tiago. Eu imagino Tiago no púlpito da igreja de Jerusalém, que é muito parecida com uma sinagoga, talvez até mesmo pudesse ser uma sinagoga, e desta sinagoga ele então profere os seus discursos e alguém escreve aquilo que ele fala. Depois essa coletânea é circulada entre os irmãos judeus que estão espalhados pelo mundo. E eu imagino Tiago falando do púlpito, numa ambiência onde tem lá judeus que conhecem a Jesus, tem outros judeus que estão lá curiosos, vendo que movimento é aquele dos seguidores do caminho, ou dos nazarenos, é gente interessada em saber o que está acontecendo, e nessa ambiência, Tiago, então, pregando, diz, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Honestamente falando, eu não imagino que crentes vivem guerreando e brigando. Nós que somos seguidores do Príncipe da Paz, devemos estar mais em acordo com o final do Salmo 120. Sou pela paz, quando porém clamo, ou seja, quando eu falo, quando eu peço, eles teimam pela guerra. Nós somos o pessoal que se reúne dizendo a paz do Senhor, ou a graça e a paz. Então nós somos discípulos da paz, nós somos filhos da paz, e nós somos promotores da paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas Tiago está escrevendo para a gente que ouve a sua mensagem. Então, os cristãos estão nesse meio também. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Nós estamos hoje vivendo dias no Brasil de muito conflito, conflito ideológico. A sociedade está se armando, nós estamos vendo um crescimento da violência por um lado e uma diminuição dos índices por outro, mas nós estamos num ambiente muito estranho. Aqui em Brasília, o dado mais alarmante é o aumento do feminicídio, da morte violenta de mulheres por maridos que se sentem, maridos ou ex-maridos ou ex-companheiros, né, que se sentem donos dessas mulheres, e são mulheres jovens, mulheres de mais idade. A gente está vendo uma violência brutal contra crianças. Nós estamos ficando cada vez mais assustados com a capacidade humana de maldade. E de onde procede essa violência toda? Procede de um coração
de um coração aflito, de um coração revoltado, de uma alma doente, de uma mente doente. As doenças de alma, as doenças psicológicas estão cada dia mais visíveis. Nós temos que começar a entender esse tempo que estamos vivendo. E Tiago, de certa forma, evoca algumas coisas que a Bíblia já vinha ensinando desde o princípio. Quando ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Isso me faz lembrar o começo do Gênesis. Cobiçam. A cobiça é o ponto apresentado no Gênesis para que o homem e a mulher enveredem pelo caminho do pecado. A cobiça. A desobediência veio por causa da cobiça. Cobiçou, desejou. E ficou em conflito porque havia um mandamento. O mandamento é: não coma. Mas a cobiça estava lá, agradável aos olhos, desejosa de se comer. É a cobiça está dentro do homem. Aí vem alguém e diz: come, o mandamento existe, a ameaça não é séria, você não vai morrer. E aí então vai a incredulidade. Cobiça mais incredulidade vira desobediência. E o mal entra no mundo. Cobiça é um problema sério. Ainda mais numa época em que nós vemos tanta coisa de aparência, numa sociedade de ostentação. Cobiçar parece que se torna algo que a gente nem percebe que está vivendo. Alguns confundem cobiça com sonhos, não é? Você sonha em ter uma casa acolá, você sonha em ter um carro assim, você sonha em trabalhar em tal lugar, você sonha em casar com uma pessoa assim. Então apresente os seus sonhos a Deus, porque Deus vai realizar os seus sonhos. A gente às vezes transforma o pecado da cobiça, dá um nome bonito para ele, chama ele de sonho, transforma o pecado em oração e pensa que vai receber. É isso que Tiago está falando. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem com seus prazeres. A cobiça não tem nada a ver, com oração. Cobiça não tem nada a ver com bênção de Deus. Nós temos que sutilmente olhar para o nosso coração e tentar discernir. Se o que está nos movendo é cobiça, isso pode ser inclusive pecaminoso. E a cobiça é uma coisa que parece que é um vermezinho, um bichinho sutil que se infiltra na cabeça da gente e, se você não perceber, domina o seu coração. É uma erva daninha que se espalha pelo terreno. E quando você pensa que ela já morreu, a primeira chuva que vem, ela brota de novo. Cuidado, cobiça é perigosa. Mas o texto fala também de matar, e eu gosto de pensar que quando ele fala de matar, ele está lembrando aqui de Caim e Abel. Quando eu penso na tragédia da primeira morte, isso é uma história muito antiga. E de que forma a gente vai entender esse conflito? Não é? Caim era um pastor de ovelhas, Abel era um agricultor, e eles se desentenderam e Caim matou Abel. Eu gosto de pensar nessa situação como uma memória do primeiro conflito entre os criadores de animais e os agricultores. Hoje nós temos o conflito dos desenvolvimentistas com os ambientalistas. Nós temos o conflito do pessoal da Terra plana, por mais absurdo que isso pareça, né? Com o pessoal que está na teoria de Copérnico e Galileu, de que a Terra não é o centro do universo. Tudo indica que essa turma aí está certa, né?
Nós temos conflitos ideológicos. Por mais estranho que pareça, tem gente ressuscitando a velha discussão de esquerda e direita. Coisa que, ideologicamente falando, nem existe mais. Gente falando de comunismo, não é? Algo que já não existe mais no mundo. Acho que nem em Cuba, se é que Cuba a gente pode dizer que tem alguma expressão no mundo, não é? Talvez o último resquício de comunismo esteja em Cuba e na Coreia do Norte. Mas as pessoas estão brigando por estas coisas. No mundo das ideias, estas coisas podem ser discutidas e pensadas, mas fazer guerra por isso, é insano. É insano. E às vezes isso entra inclusive na igreja. Igrejas divididas. Crentes que não estão mais frequentando a igreja porque, desde a última eleição, não gostaram disso ou daquilo. Postes de um ou de outro. Gente que se posicionou de um lado, gente que se posicionou do outro. E isso causou estranhamento, atrito e esfriamento. Por isso, bem fazem as igrejas batistas que não se metem na política, que não pedem voto nem para esse, nem para aquele. Alguns, às vezes, nos criticam por não tomarmos partido. Nós temos que tomar. Nós não temos que tomar. Porque o resultado dessa polarização exacerbada na última eleição é que, até hoje, tem famílias divididas e tem crentes estranhados com outros crentes. Vocês brigam. Briga por causa de política. A cruz de Cristo não é suficiente para nos unir. Porque um é 13 e outro é 17. Vota 15, pronto. Nem 13, nem 17. 15 está no meio. Nem sei quem era o 15, mas seja quem for, tá bom. Acho que não tinha, né? Ou para não dizer que é 15, põe 14,99, pronto. Ou 15,01. Nós temos que ser de paz, irmãos. Não faz sentido brigar por estas coisas. Caim e Abel brigaram. E um irmão matou o outro. Então, quando a gente alimenta o ódio, e Deus teve uma conversa com Caim, né, segundo a narrativa lá do Gênesis, Deus chama Caim e fala: por que você está nervoso com seu irmão? Por que essa ira toda? O pecado está aí, na tua porta. Cabe a você dominar. Essa questão da ira, não dê lugar à ira. É você. Você tem que cuidar do seu coração. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não guarde ira de um dia para o outro. Você pode até dormir bravo com a sua mulher, mas de manhã tem que acordar e falar: bom dia, amor. Bom dia, amor. Estou bravo com você. Estava bravo, agora é bom dia, amor. No dia seguinte tem que começar um novo dia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, o outro dia é outro dia. Nós não podemos alimentar ira, não podemos alimentar ódio, não podemos viver brigando e brigados. Não faz sentido uma vida como essa. E nós temos que ter cuidado, porque estamos numa ambiência em que as pessoas estão procurando fomentar a controvérsia. Existe uma escalada de violência verbal que vai, se a gente não tomar cuidado, se transformar, depois de um tempo, em violência de fato. Não subestime o poder da palavra. Não subestime o poder das ideias. Desculpa, gente, mas um funcionário do Estado fazer um discurso nazista é absurdo. E as pessoas acharem isso normal, isso não está
Também não. A sociedade está doente. Ou então tem gente doente lá tentando conduzir a sociedade. Abram os olhos. Alguma coisa nós, como igreja, temos que discernir como realidade. E para nós, a palavra de Deus é um termômetro, é um guia. Se Tiago está dizendo que as guerras, as brigas, nascem do coração, nós temos que cuidar do nosso coração. E o que é que fica no nosso coração? Aquilo que você deixa entrar. E o que é que sai do coração? Aquilo que já entrou. Então, se você se alimentar de um discurso de ódio, se você se alimentar de um discurso de radicalidade, se você se alimentar de violência, mais dia, menos dia, a violência que foi entrando a conta-gotas sai como um jorro potente. Então, nós precisamos nos alimentar de uma cultura de paz, nos alimentar de uma cultura de amor, porque o mandamento para nós é amar a Deus, é amar o próximo. Os filhos de Deus são aqueles que promovem a paz. Então, nós temos que primeiro pacificar o nosso coração, pacificar a nossa mente. E uma vez pacificados, nós vamos construir um ambiente de paz. Entre Caim e Abel, a terra ficou pequena. Não tinha espaço para os dois. As ovelhas de Caim, as ovelhas de Abel estavam comendo, talvez, as hortaliças de Caim. A terra ficou pequena. Não cabe os dois. Mata Abel. Outros textos na Bíblia vão mostrando quando o espaço fica pouco para os dois. Pouco adiante lá no Gênesis, Abraão é um homem que enriqueceu, tinha muito gado, muitos animais. Seu sobrinho Ló também andava com Abraão, abençoado, muito animal. E aí a terra não podia sustentar os dois. Era muito rebanho, precisava de muito pasto, precisava de muita água, e os pastores de um começam a brigar com os pastores do outro, e eles têm uma reunião de família, e Abraão chama seu sobrinho e diz assim: ô Ló, agora estamos com um problema. Nós estamos muito ricos, eu tenho muito gado, você tem muito gado, e a terra não suporta nós dois, a terra ficou pequena, você tem que ir para um lugar, eu vou para outro. Olha a solução inteligente de Abraão: escolhe. Levanta os teus olhos e escolhe. Vê para onde você quer ir. Ló escolheu as campinas de Sodoma e foi para lá. Dali a pouco o que acontece? Sodoma e Gomorra são destruídas, a demais Zeboim também, vem fogo do céu. Ló sai de lá com o quê? Vocês se lembram? Com as duas filhas. Cadê a riqueza de Ló? Foi toda embora. Se Abraão e Ló tivessem tido a seguinte conversa: meu sobrinho, nós estamos com um problema muito grande, eu tenho muito gado, você tem muito gado, não dá para a gente ficar juntos aqui. Vamos fazer o seguinte: vende metade do seu gado, transforma em prata. Eu vou vender metade do meu gado, vou transformar em prata. E aí a gente continua juntos. Mas a terra ficou pequena. Eu não quero abrir mão da minha riqueza. Você não abre mão da sua riqueza. E a gente se separa. Mas também para fazer um judeu abrir mão de dinheiro deve ser difícil. Um árabe abrir mão de dinheiro não dá fácil não, né? Abraão não é judeu. Abraão é pai dos judeus e pai dos árabes. Não é fácil não, né? Mas vocês estão entendendo? Dois homens muito ricos decidem se separar porque a terra ficou pequena para os dois. Não dá para a gente ficar junto. Vai para um lado que eu vou para outro. Para evitar conflito. É melhor o dinheiro do que andar junto. Ah, vocês não conhecem problemas desse tipo não em família?
Vocês não conhecem famílias que se separam por causa de dinheiro? Às vezes a gente não sabe o que é melhor o pai deixar, se é dívida ou patrimônio. Se o pai deixar dívida, eles vão ter que conversar e ratear para pagar. Se o pai deixar patrimônio, eles vão se separar porque vão brigar por ele. É um problema sério. A Bíblia tem outros momentos como este, de gente que deveria se dar bem, mas não se dá bem. Outro exemplo, os irmãos de Moisés. Números capítulo 8, se não me falha a memória. Os irmãos de Moisés, Miriam e Arão, vão reclamar. Deus não fala com a gente também? Ou Deus só fala pela boca de Moisés? Deus não fala pela gente? Eles querendo o quê? Reconhecimento. Ficaram bravos com Moisés. Miriam ficou leprosa e Arão morreu mais cedo. Lá adiante tem a situação de Israel reclamando com Deus que eles queriam um rei. Nós queremos um rei. Aí o Samuel fala para eles, olha, se vocês quiserem um rei, o rei vai ter direito a pegar o filho de vocês, levar para a guerra, a filha de vocês, levar para o palácio para trabalhar para ele, ele vai pegar 10% da sua colheita, seja de uva, seja de trigo, seja de cevada, ele vai pegar o seu melhor vinho, ele vai tributar você o tempo todo e vai pegar tudo que é seu, porque ele é o rei. Nós queremos um rei, porque nós queremos ser como as outras nações. A inveja de Israel, nós não temos rei. Nós queremos rei. E lá adiante, os dois reis começam a brigar, não é? O rei Saul, o rei em vigor, o rei Davi, o próximo rei, se vêem numa boa briga. E Saul tenta matar Davi por causa de ciúme. Então, irmãos, conflitos na Bíblia não faltam. Movidos por cobiça, movidos por inveja, movidos por ciúme. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que poderiam viver juntas e felizes, mas a terra ficou pequena. O palácio ficou pequeno para Saul e Davi. Davi teve que sair fugido pela janela. Davi saiu fugido no meio da noite, porque o sogro queria matá-lo. O palácio ficou pequeno para os dois. Quantas casas estão ficando pequenas, não é? E alguém tem que sair de casa. Não cabe mais. Ou ele, ou eu. São dias difíceis que vivemos. Eu convido você a ler a Escritura para observar que estas guerras e estes conflitos, na verdade, decorrem do nosso coração, da dificuldade que temos de aceitar o outro, da dificuldade que temos de negociar, da dificuldade que temos de ceder, da dificuldade que temos de perder. E a lógica de Jesus Cristo é bem interessante, porque Jesus ensina a gente a perder para ganhar, mas nós sempre queremos ganhar para ganhar. Nós gostamos de prevalecer. Eu, particularmente, gosto demais de ter razão. Como eu gosto de ter razão. Tudo bem que eu quase sempre estou certo, mas como eu gosto disso. Quem convive mais comigo sabe, né? Como eu gosto de estar sempre certo, gente. É uma coisa boa demais que eu tenho em mim, é que eu estou sempre certo. E quando eu não estou certo, eu continuo dizendo que estou. Lá em casa eles brincam, me chamam de o grande eu sei, né? Mas a gente precisa perder para ganhar. A gente precisa ceder para conviver. A paz tem preço. E tem a ver com renunciar à cobiça, tem a ver com renunciar à inveja, tem a ver a renunciar com aquele ódio de matar, né? Tem a ver com você abrir mão de coisas, deixar de lutar. Para você ter paz, muitas vezes é preciso que você deixe de
lutar. Um velho ditado é: quando um não quer, dois não brigam. A Bíblia é um pouco diferente. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Mas o resultado é mais ou menos o mesmo. Nós precisamos fugir dos conflitos e procurar a paz. Então, o conselho que eu dou a você é aquilo que eu tenho procurado praticar na minha vida. Eu baixei meu nível de expectativas. Porque quando o nível de expectativas é mais baixo, o nível de frustração, a chance de frustração é quase zero. Sabe quando você vai numa festa esperando que você vai comer demais? Ou vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter... Chega lá, poxa, não tem o que eu pensava. Aí você fica frustrado. Mas quando você vai para a festa pensando assim, rapaz, eu vou comer de graça. O quê? O que tiver lá. Tudo bem. Quando você baixa o nível de expectativa, você fica mais tranquilo. Você chamou o Uber. Que carro que vem? Você fica lá torcendo. Oh, esse for... Não. De repente vem um Palio. 1.0. Fumaçando. Né? Aí você fica decepcionado. Não. Cara, está tudo bem, está tudo certo. Não tem problema. Vai te levar onde você precisa chegar. Eu estou usando essas brincadeirinhas assim, mas todo mundo entende o que eu quero dizer. Baixe seu nível de expectativa, porque você reduz bastante a possibilidade de frustração. E com isso você fica mais tranquilo. Diminua os seus olhos. Olho gordo, que cobiça, que deseja muita coisa, quem fica olhando demais o que os outros têm, acaba ficando, de certa forma, invejoso. Ou então, cronicamente insatisfeito com aquilo que possui. E não consegue ser agradecido pelo que tem, porque está sempre olhando para o que os outros têm. Como eu disse a vocês há pouco tempo, aprendi algo interessante. A ambição é boa. A ambição é aquilo que nos move a conquistar aquilo que pode ser conquistado por nós mesmos. A inveja é diferente. A inveja é não admitir que outros tenham aquilo que eu não tenho. A ambição me leva para cima, me impulsiona a trabalhar. Eu devo ter ambição, no sentido de eu devo ter desejo, eu devo realizar coisas, eu devo ter alvos. A inveja é não aceitar que outros tenham aquilo que eu não tenho. Então nós temos que aprender a ter os olhos bons. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Mas se nós nos enchermos de inveja, nós seremos cronicamente insatisfeitos e mal-humorados. E por fim, por que brigar? Por que fazer guerra? Quem gosta de briga, fica sem amigos. Eu tenho uma frase que, às vezes, gostaria de dizer para certas pessoas. Todos nós precisamos de pelo menos 6 amigos. Porque são 6 as alças de um caixão. E quem é pesadinho tem que ter 6 amigos mesmo. 4 me carregam. Estou falando sério. Tem gente que não tem 6 amigos. Tem gente que, se morrer, vai faltar pessoas para carregar o caixão. Isso indica algum tipo de disfunção na vida. Tem gente que, se ficar doente no meio da noite, não tem para quem ligar. Vai depender só do 190, 192, 193, aprenda qual é qual, para não fazer errado. Tem gente que, se precisar de dinheiro, não tem para quem pedir. Quem pode te socorrer no dia mau? Quem vive brigando não tem amigos. Quem vive brigando
não tem paz. Quem vive brigando acaba sozinho. O fim da vida do brigão, se não matarem ele morre sozinho. Mas o pacífico é filho de Deus. Os pacíficos sempre têm com quem andar. Sabem por que Jesus disse que os mansos herdarão a terra? Porque os brigões morrem primeiro. Só por isso. É bem simples. Os mansos herdam a terra porque os brigões morrem. Violência chama violência. Quem vive pela espada, o que disse Jesus? Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem é que sobrevive? Os mansos. Os que não portam espadas. Eles usam arados. Eles usam o metal que têm para fazer arado, para fazer enxada, e vão trabalhar a terra. Quando ele está muito nervoso, ele pega a enxada, vai lá e começa a capinar. E aí a raiva dele vai indo embora. Quando ele está mais nervoso ainda, ele pega uma foice e começa a cortar. E aí ele pega um ancinho e começa a reunir. E por fim ele taca fogo naquele negócio. A raiva dele acabou. Porque ele pegou o ferro que ele tinha. Naquela época o ferro era difícil, gente. Ele pegou o ferro para fazer ferramentas de agricultura. Arado, enxada, pá, ancinho, foi trabalhar. Quem pegou o mesmo ferro e fez lança e fez espada, foi procurar alguém em quem usar. Deixa eu finalizar lembrando do Trump. Ele disse que eles têm os melhores mísseis, gastaram trilhões de dólares em armamento. Quem gasta trilhões de dólares em armamento está doido para experimentar. Infelizmente, na terra dos outros. Quem faz armas não quer paz. Quem faz armas quer guerra. O Brasil é um país de paz. Por favor, não se deixe iludir. Não vamos nos infantilizar a ponto de nos transformarmos em meninos brincando de Forte Apache, em meninos jogando videogame como se fosse uma guerra. Vamos parar com isso. Amém? Paz em casa, paz na igreja, paz na cidade, paz na escola, paz no país. É o que a gente precisa. Sem conflitos interiores, sem guerras interiores, nós vamos conseguir promover esse ambiente. Por favor, vamos orar. Senhor, nesses dias estranhos que estamos vivendo, reconhecemos que, por vezes, procuramos os conflitos. Por vezes, Senhor, nós somos os primeiros a usar a palavra dura, que suscita outra palavra dura. Erguemos a mão, cerramos o punho, e do outro lado alguém reage na mesma medida. Às vezes somos nós que começamos a guerra, lá dentro de casa. As pequenas picuinhas, a mania de querer sempre ter razão, ganhar a discussão, fazer do próprio jeito. Nós, às vezes, Senhor, nos envolvemos em conflitos desnecessários com as pessoas que nós amamos. Parecemos aqueles meninos que brigavam, mas eles logo faziam as pazes. E nós não, Senhor. Nós, às vezes, nessas brigas de adultos, guardamos ressentimentos por anos. E a amargura se instala no coração. A inveja, Senhor, como uma planta nociva que vai se expandindo e sufocando
vai parasitando outra. A inveja muitas vezes também se espalha no nosso coração. E ficamos doentes, Senhor, sem perceber, porque não gostamos mais da nossa casa, porque não gostamos mais do nosso carro, não gostamos mais da nossa vida, não gostamos de nada, não estamos felizes em lugar nenhum, e às vezes nem percebemos, Senhor, que foi a inveja que entrou no nosso coração, que foi a amargura que tornou amarga a nossa existência. E para onde quer que a gente vá, essa amargura nos acompanha, a frustração nos acompanha. Almas doentes, Senhor, almas enfermas, gente conflitada consigo mesma, conflitada com os pais, conflitada com o irmão, com a irmã, conflitado com a igreja, conflitado com a Bíblia, conflitado com o mundo. Senhor, nós estamos vendo as pessoas adoecerem no corpo e na alma. E Jesus pode nos curar. Tu és a cura, Senhor. Tu és a cura. Ajuda-nos a crer que nós podemos confiar. Sermos como as aves que não semeiam e nem ajuntam. E dependermos da providência, sermos como os lírios do campo, ao sabor do vento, crescendo à luz do sol, nutridos pelo solo, no lugar onde nasceram. Nós podemos ser, Senhor, como crianças, que são tranquilizadas no colo de Jesus e por Ele abençoadas. Nós podemos ser como meninos e meninas, que se divertem com a vida, que riem de coisas comuns. Nós podemos nos agradar, Senhor, e nos alegrar com os pequenos presentes que a vida nos dá. Ah, Senhor, nós podemos ser mais felizes, se permitirmos que o Senhor nos cure do orgulho, da inveja, do egoísmo, da maledicência, que o Senhor nos cure, ó Deus bendito, da ira, do ódio. Para todas estas coisas, o Senhor Jesus tem a resposta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quanto mais do nosso coração. Por isso, Senhor, eu peço, olha o meu coração, e vê se há nele alguma coisa que não te agrada. Vê se no meu coração há alguma inveja, Senhor, arrogância, se no meu coração há algum resto de egoísmo, se no meu coração há alguma amargura ou ressentimento. Olha o meu coração, Senhor. E se houver alguma coisa a ser tirada, vem com tua mão, Senhor, profunda, a tua palavra, Senhor, tua palavra de poder, a tua palavra de ação, ela penetra juntas e medula, ela penetra alma e espírito, Senhor, e a tua palavra cria, a tua palavra faz. Por isso que a tua palavra penetre o meu coração e faça aquilo que tem que fazer de novo em mim. E que a cruz de Cristo mate aquilo que tem que morrer em mim, para que a vida que eu vier a viver seja uma vida que glorifique a Jesus, uma vida onde o louvor seja espontâneo e natural, onde a gratidão seja cotidiana, onde a paz reine e o perdão seja uma fonte a jorrar. Senhor, faz em mim, faz em meus irmãos, para que a gente possa ser feliz, não no padrão de felicidade que lá fora tenta nos ensinar, mas no padrão da bem-aventurança, da felicidade que Jesus nos propôs. A felicidade dos que perdem, mas têm, dos que dão e por isso acumulam,
dos que são pobres aos olhos dos homens, mas são ricos aos olhos de Deus. É o que nós precisamos e rogamos nele, Jesus. Amém e amém.